É possível viver sem água? É claro que não, né? A gente não pode abrir mão desse recurso fundamental para a vida. Ainda assim, é cada vez mais difícil encontrar água de boa qualidade e em quantidade suficiente nas grandes cidades brasileiras. Quer ver? Você mora numa grande cidade? Perto da sua casa tem um rio? Tá limpo? Pois é, antigamente os nossos rios serviam não só como fonte de abastecimento, mas também como espaço de lazer. Hoje a poluição está acabando com eles. Será que é possível mudar esse quadro? Vamos descobrir juntos no Globo Ecologia. Até 1920, o Rio Tietê, principal rio de São Paulo, era frequentado como ponto de lazer pelos habitantes da cidade. Mas isso mudou à medida que a cidade cresceu. As indústrias se instalaram, os territórios foram ocupados e o Tietê se transformou. Além disso, a utilização dos rios para produzir energia e diluir esgotos levou a problemas de abastecimento da região metropolitana. Mas como é possível viver sem água? Tem que ter água. Você não toma banho, não bebe água, como que vai fazer? Cada 5 minutos, 2 minutos você está tomando água, precisa da água para tudo. Sem água não existiria o planeta. Água é vida, saúde, tá? Água é tudo, né? A água nos mantém vivos. Cerca de 70% do corpo humano é constituído de água. Ela é um componente essencial para o funcionamento do organismo e responsável por algumas funções vitais. A água também está presente em muitas atividades do nosso dia a dia. No nosso banho de manhã e na higiene pessoal, na lavagem dos legumes, frutas e no cozimento dos alimentos, na limpeza das nossas roupas e da nossa casa. E não podemos esquecer da importância da água no cultivo das plantas e na criação dos animais. A vida está no consumo de água. Essa água que é proveniente dos nossos rios. A má condição dos nossos rios é responsável por enormes problemas enfrentados nas nossas cidades, sendo os mais evidentes as enchentes, as doenças ocasionadas pela contaminação de águas poluídas e a falta de água em si. Com o desenvolvimento urbano, a cidade de São Paulo cresceu muito. Ao redor do rio surgiram marginais e indústrias. Resultado disso, mais pessoas, mais progresso, mais lixo, mais poluição e menos água. A cidade cresceu tanto que, segundo o relatório recente da SOS Mata Atlântica, falta mais água por pessoa em São Paulo do que no semiárido brasileiro. Dá para acreditar nisso? Como é que São Paulo, com todos os seus rios, enfrenta um problema de falta d'água tão grave como a do semiárido? É verdade. São Paulo já foi a terra da garoa, conhecida pela abundância de grandes rios que deram nomes às cidades, que desbravaram os sertões. Mas hoje sofre um grande risco de ficar completamente sem água para atender às necessidades mínimas da nossa população. Hoje São Paulo já vai buscar água muito longe daqui. Vai buscar água de nascentes que estão em Minas Gerais, traz através de um sistema que chama Sistema Cantareira e devolve essa água poluída, completamente morta e suja aqui pelo Rio Tietê. Ao contrário do que se pensa, a falta de água não é uma consequência apenas das condições climáticas, como a falta de chuvas. Ela está ligada principalmente à gestão inadequada das nascentes e às modificações dos cursos d'água. Se a gente olhar do ponto de vista do abastecimento, quanto melhor for o manancial, quanto menos poluído, fica mais barato o seu tratamento. Então, é sempre interessante eu procurar mananciais e preservar mananciais para que o investimento no tratamento seja menor. De outro lado, é importante também, para não poluir os rios, que a gente colete os efluentes, os dejetos, né, e faça o seu devido tratamento antes de lançá-lo nos rios. Seus ouvintes, se os ingleses conseguiram limpar o Tâmisa,
Por que nós não podemos despoluir o Tietê? A repercussão disso foi um abaixo-assinado que colheu 1 milhão de assinaturas defendendo a limpeza já do nosso rio. A iniciativa ganhou o apoio da SOS Mata Atlântica e deu origem ao que conhecemos hoje como Projeto Tietê, lançado em 1992 pelo governo do estado e pela Sabesp. O Projeto Tietê é um dos maiores programas de saneamento já implantados no Brasil. O governo do estado foi buscar financiamento, recursos, a Sabesp montou o plano diretor de esgotos para a região metropolitana de São Paulo e o projeto está sendo desenvolvido em etapas. Então foi quando a gente construiu 3 grandes estações de tratamento. Na época nós tínhamos uma estação no extremo oeste, lá em Barueri, e outra estação em Suzano, no extremo leste. Construímos essa em que nós estamos, estação da ABC, São Miguel e Parque Novo Mundo. Essas 5 estações elas são responsáveis pela maior parte do tratamento de esgoto da região metropolitana como um todo. Segunda etapa, ela veio a implantar os coletores tronco para levar o esgoto da casa das pessoas para a estação de tratamento e dar o devido tratamento. Na terceira etapa, a gente está dando continuidade a isso, implantando 1.850 quilômetros de redes e coletoras de esgoto. O que é isso? São tubulações no subterrâneo da cidade. Quer dizer, o equivalente à distância entre São Paulo e Salvador. No final do projeto, nós estamos falando da conclusão do projeto lá na 4ª etapa, a gente não tem mais o esgoto chegando no rio, nos rios da cidade. Esse é o grande desafio da Sabesp e do Projeto Tietê. De 1992 até 2008, o projeto já concluiu a sua primeira e segunda fase. Nesse período, o esgoto de aproximadamente 8,5 milhões de pessoas passou a ser tratado. Ou seja, em menos de 20 anos, a Sabesp passou a tratar os dejetos de uma população equivalente à de Londres. Nós estamos agora na terceira fase do processo. E ainda temos um longo caminho pela frente. Mas vale lembrar, o Tâmisa foi despoluído em 100 anos e o Rio Sena, que corta Paris, levou 70 anos. É um trabalho que exige paciência, tempo e dinheiro. Mas já é possível conferir os resultados. Essa cor que a gente vê aqui na água, essa mancha negra da água, ela ia de São Paulo até Barra Bonita, passava Barra Bonita, isso são mais de 300 quilômetros de rio, de um rio que ficou completamente morto. Nas últimas décadas, essa mancha vem recuando e é possível a gente já ter vida de novo no Tietê a partir do município de Itu, Salto, onde a natureza também ajuda esse trabalho do homem. Ali tem corredeiras, tem matas, tem outros rios limpos que contribuem para que a natureza autodepure, recupere essa sujeira que a gente faz aqui. Um projeto desse tamanho exige a colaboração de todos, uma união de esforços. Não adianta ser uma ação apenas da cidade de São Paulo. O rio faz parte da bacia do Alto Tietê, que recebe poluentes de toda a Grande São Paulo. Por isso é importante que todos os municípios que fazem parte de uma bacia atuem no tratamento do esgoto, na coleta eficiente do lixo e no combate à poluição difusa. A poluição dos rios, ela não é causada só pelo esgoto que chega no rio. Ela é causada também pelo lixo que é jogado, pelas fezes de animais nas ruas, pelas bitucas de cigarro, pneus de carros, tudo isso contribui para a poluição do rio. Então, para que a gente chegue a um dia ver um rio limpo aqui na região metropolitana, é preciso que a Sabesp dê continuidade ao trabalho que a gente vem desenvolvendo no Projeto Tietê. É preciso também que os municípios não operados pela Sabesp façam a sua parte de implantar e fechar o sistema de coleta e tratamento de esgoto. É preciso e muito que a população nos ajude. A população é a grande responsável pela qualidade do rio que a gente vai ter. O rio vai ser o que a sociedade quiser. Sabe quantas bitucas de cigarro são produzidas por dia na cidade de São Paulo? É impressionante pensar que um simples descarte desse tamanho aqui pode representar uma quantidade absurda de lixo.
Mas e aí? Você arrisca um número? Pois é, a gente traz a resposta depois do intervalo. Fica por aí. O Brasil abriga alguns dos maiores rios e bacias hidrográficas do mundo, mas mesmo assim sofremos de falta de água. Isso devido à poluição que toma conta de grande parte dos nossos rios e nascentes. Para continuarmos usufruindo da água, tão importante na nossa alimentação e higiene, é preciso cuidar das nossas bacias hidrográficas e reverter a poluição dos nossos rios. Uma bituca de cigarro jogada no chão parece inofensiva. Mas se levarmos em conta o número de bitucas descartadas todos os dias, o cenário começa a ficar um pouco assustador. Segundo a Sabesp, são descartadas 77 milhões de bitucas diariamente. Poucas dessas bitucas acabam sendo jogadas no lixo. A grande maioria é levada pela chuva para dentro dos córregos. Além de dificultar a limpeza dos rios, a poluição difusa gera um grande prejuízo para a cidade e para a população, pois causa entupimento de bueiros e, consequentemente, os alagamentos e as enchentes. Você já se imaginou andando de barco pelo rio Tietê? Não dá, né? O rio Tietê é próprio para viajar? Não, né? Não, muito sujo, muito poluído, tá? Isso tem que ter, as nossas autoridades têm que rever isso. É preciso muita coragem para navegar pelo Tietê do jeito que ele está hoje. Riscos e dificuldades não faltam, mas isso poderia ser bem diferente. Já imaginou poder usar o Tietê limpo como meio de transporte? Ou então para um passeio turístico? Bom, essa ideia já virou projeto. Trata-se do Hidroanel Metropolitano de São Paulo. É um projeto de valorização do rio que fundou a nossa cidade e o nosso país, que é o rio Tietê. Valorização que precisa ser retomada, valorizando a qualidade das águas, para sair dessa condição de um rio podre, um rio morto, para um rio vivo, onde todos se encontram nas suas margens, com um parque fluvial, com portos, uma praia de rio. É constituído por uma rede de canais e lagos, formado pelo rio Tietê, pelo Pinheiros, pela represa Billings, pela represa Itaiaçupeba e por um canal artificial que tem 170 quilômetros de vias navegáveis dentro da metrópole de São Paulo. Na verdade, o Hidroanel Metropolitano de São Paulo é fazer com que a cidade, os cidadãos, fiquem na beira dos seus rios, sejam ribeirinhos. De fato, ribeirinhos têm um amor pelo seu rio, que esse rio seja limpo, referência simbólica, cartão postal da metrópole de São Paulo. É bom saber que existem projetos caminhando para que o Rio Morto volte a ter um pouco de sua vida. As projeções da Organização das Nações Unidas indicam que, se o rápido crescimento da população mundial concentrada em megalópolis continuar, em 2050, mais de 45% da população mundial estará vivendo em países que não poderão garantir a cota diária mínima de água por pessoa. Eu sei que a água chega, mas de onde vem, não sei. A gente não tem a noção assim da dificuldade para ela chegar até a torneira, né? Então, geralmente a gente não dá esse devido valor. Simplesmente você abre a água, tá ali, é uma coisa mágica. Nossa, que beleza, uma água ali. Eu não sei, pelo que eu saiba, assim, pelo que as pessoas falam pra mim, eles dizem que é da rua. Agora eu não sei mesmo se é verdade. Sei que eu recebo, eu pago, mas não sei de onde vem, não. Mesmo o Brasil não está livre da ameaça de uma crise. A disponibilidade varia muito de região para região. Além disso, as nossas reservas de água potável estão diminuindo. Entre as principais causas dessa diminuição estão o crescimento no consumo, o desperdício e a poluição das águas por esgotos domésticos e resíduos tóxicos provenientes da indústria e da agricultura. A crise da água em São Paulo é uma das mais graves crises apontadas pela ONU nos últimos anos, com grande potencial de virar o maior conflito entre regiões metropolitanas. Portanto, a gente não pode se dar o luxo de desperdiçar essa água do rio Tietê. Nós vamos precisar olhar para o Tietê e ter cuidado com essa água
para usos múltiplos, ou seja, para produção, para lavar carro, para manutenção de jardins, para até abastecimento público se nós continuarmos a desmatar e ocupar o entorno dos mananciais. Não chove o suficiente, apesar dos grandes temporais, para encher os reservatórios. Então, os nossos mananciais vão ficando aquém, com menos água do que a gente precisa a cada ano. E a população e o consumo aumentam de 8 a 10 vezes todo ano. Então, na medida em que a gente consome mais, a gente passa a ter um certo conforto financeiro e social para adquirir mais produtos. Esses produtos, na sua cadeia, usam a água. E São Paulo chega a perder indústrias. Indústrias e atividades econômicas vão embora daqui hoje, porque já não tem água disponível. O rio Tietê é um exemplo de que quanto mais interferências forem feitas no curso de um rio, mais dificuldades ele terá de se recuperar. Estrada Parque Itu é um projeto pioneiro no Brasil. Ao longo de cerca de 50 quilômetros, é possível acompanhar o processo de autolimpeza do rio Tietê. O rio vai se recuperando, ganhando vida e sendo povoado pela fauna local. Dessa forma, a Estrada Parque integra lazer, turismo, conservação e educação ambiental. Um dos projetos que a gente trabalha é o Rede das Águas, tá? É o Observando os Rios. Que é um projeto que a gente trabalha junto com a sociedade, desde escolas, associações, amigos de bairro, igreja, para estar observando os rios. E a SOS Mata Atlântica, junto com alguns parceiros, desenvolveu um kit de análise, um kit super simples, que são alguns parâmetros visuais, né, sensitivos e alguns parâmetros colorimétricos. Então, o branco é ausente de oxigênio, o 4 seria já começando a ser aceitável e o 8 seria se estivesse ótimo. Então, qual vai ser a pontuação que eu vou ter aqui? Menos de 4. Mas a gente já percebe que tem uma boa coloração e ele já está quase se aproximando a 4, que seria aceitável. O rio Tietê, ele foi retificado, né? Ele foi tirado as suas curvas na região metropolitana e a partir de Pirapora ele volta a ter as suas curvas novamente, ele volta a ter as suas corredeiras novamente. Essas corredeiras fazem com que o rio se oxigene. Entra o oxigênio em contato com a água, que está com a poluição, não é, que tem esses poluentes, e faz com que esse rio vire uma máquina de lavar e disperse esses poluentes. Através das corredeiras também a formação de espumas, que reflete quanto ele ainda está poluído, quanto de detergente a gente joga nesse rio, quanto ainda é ineficiente o tratamento de esgoto, mas também como ele pode se autodepurar, oxigenando e trazendo vida nova. Então é importante para o Vale do Tietê, que é essa região do interior do estado, que ele permaneça como ele está, que ele continue tendo essas corredeiras, que é o grande respiro do rio. O abastecimento de água é uma questão complexa que envolve ecologia, urbanismo, economia e política. As iniciativas de limpeza, conservação e educação ambiental já estão aí. Agora é preciso reforçar o trabalho colaborativo entre os municípios, o Estado e o governo federal para que a falta de água seja solucionada. Afinal de contas, quanto mais longe nós tivermos que ir buscar a água e chegar na nossa casa, mais caro nós vamos pagar por ela. Água, gente, é fonte de vida. Os rios são fonte de vida. Ninguém quer um rio morto cruzando a cidade. Conservar a água e utilizar racionalmente esse bem é tarefa de todos nós. Quando nós unimos esforços, a gente divide o peso e multiplica resultados. Foi essa lição que uma comunidade do Piauí aprendeu e colocou em prática. Unindo forças, eles transformaram antigas olarias familiares em um polo de produção de cerâmica. A gente vai conhecer essa história ainda hoje no Ação. No próximo bloco, a gente fala sobre trabalho também. Nós vamos conhecer as opções para quem quer se qualificar e entrar no mercado de produção de eventos. Olha, uma área que promete crescer muito ainda aqui no Brasil. É daqui a pouquinho.
Se tem um lugar onde se pode dizer que a vida é uma festa, sem medo de ser feliz, esse lugar é Salvador. E se aqui tem diversão, cultura, lazer, música o ano inteiro, é porque tem muita gente trabalhando para isso tudo acontecer.